Sarah J. Maas, série Corte, livro 1, Corte de Espinhos e Rosas, capítulo 10. Meu sangue congelou quando um frio arrepiante e penetrante passou. Eu não conseguia ver nada, apenas um vago brilho no canto da visão, e minha égua ficou imóvel sobre mim. Forcei o rosto até ficar inexpressivo. Até mesmo os bosques cheirosos da primavera pareceram se encolher, murchar e congelar. A coisa fria sussurrou, circundando. Eu não conseguia ver nada, mas conseguia sentir. E bem no fundo da mente, uma voz antiga e oca sussurrou: vou triturar seus ossos entre minhas garras. Vou beber sua medula. Vou me banquetear com sua carne. Sou o que você teme. Sou o que receia. Olhe para mim. Olhe para mim. Tentei engolir em seco, mas minha garganta tinha se fechado. Mantive os olhos nas árvores, na folhagem, em qualquer coisa que não fosse a massa fria que nos rodeava diversas e diversas vezes. Olhe para mim. Eu queria olhar. Precisava ver o que era. Olhe para mim. Encarei o tronco áspero de um olmo distante, pensando em coisas agradáveis, como pão quente e barrigas cheias. Vou encher minha barriga com você. Vou devorar você. Olhe para mim. Um céu noturno, estrelado e sem nuvens, tranquilo e brilhante e infinito. O alvorecer no verão. Um banho refrescante no lago da floresta. Encontros com Isaac. Me perder por 1 ou 2 horas em seu corpo. Nossas respirações sincronizadas. Aquilo estava ao nosso redor, tão frio que meus dentes batiam. Olhe para mim. Encarei aquele tronco de árvore que se aproximava cada vez mais, sem ousar piscar. Meus olhos estavam cansados, cheios de lágrimas, e deixei que elas escorressem, recusando-me a reconhecer a coisa que espreitava. Olhe para mim. E no momento em que achei que olharia, quando meus olhos doíam tanto de não olhar, o frio sumiu na vegetação, deixando um rastro de plantas mortais e murchas para trás. O que era aquilo? Perguntei, limpando as lágrimas do rosto. O rosto de Lucien ainda estava pálido. Você não quer saber? Por favor, era aquele Suriel que você mencionou? O olho vermelho de Lucien ficou sombrio quando ele respondeu, a voz rouca. Não, era uma criatura que não deveria estar nessas terras. Nós chamamos de Boge. Não pode caçá-la e não pode matá-la, mesmo com suas amadas flechas de freixo. Por que não posso olhar para ela? Porque quando a olha, quando reconhece a existência, é quando ela se torna real. É quando pode matar você. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela era a Printia que eu esperava. As criaturas que fazem os humanos sussurrarem sobre elas mesmas agora. Foi por esse motivo que eu não hesitei. Nem por um segundo, quando considerei a possibilidade de aquele lobo ser um férico. Ouvi a voz dela em minha mente. Ela me disse para olhar. Lucien gesticulou com os ombros. Bem, graças ao caldeirão que não olhou. Limpar a sujeira teria destruído o resto do meu dia. Ele me deu um sorriso fraco. Não devolvi. Eu ainda ouvi a voz do Bog, sussurrando entre as folhas, me chamando. Mas, depois de 1 hora perambulando pelas árvores, mal nos falando, parei de tremer o suficiente para me virar para Lucien. Então, você é velho, falei, e Lucien encolheu o corpo, e carrega uma espada, e patrulha a fronteira,
Você lutou na guerra? Tudo bem. Talvez eu não tivesse esquecido a curiosidade a respeito do olho do férico. Lucien encolheu o corpo. Merda, Fairy. Não sou tão velho assim. Mas é um guerreiro? Conseguiria me matar se chegássemos a esse ponto? Lucien soltou uma risada abafada. Não tão bom quanto Tam, mas sei usar minhas armas. Ele deu um tapinha no cabo da espada. Gostaria que eu ensinasse como empunhar uma lâmina? Ou já sabe? Oh, poderosa caçadora mortal! Se matou Andras, provavelmente não precisa aprender nada. Apenas para onde mirar, certo? Lucien bateu no peito. Não sei como usar uma espada. Só sei caçar. É a mesma coisa, não é? Para mim, é diferente. Lucien ficou em silêncio ponderando. Imagino que vocês, humanos, sejam covardes tão desprezíveis que teria se urinado, se enroscado e esperado a morte se soubesse, sem sombra de dúvida, o que Andras era realmente. Insuportável. Lucien suspirou quando me olhou de cima a baixo. Você, em algum momento, deixa de ser tão séria e chata? Você deixa de ser um babaca? Disparei de volta. Morta. Mesmo de verdade, eu deveria estar morta por ter dito aquilo. Mas Lucien sorriu para mim. Muito melhor. Alice, pelo visto, não estava errada. Qualquer treg instável que tínhamos construído naquela tarde sumira à mesa do jantar. Tamlin estava sentado na cadeira de sempre, com uma longa garra em volta do cálice. O cálice parou no lábio dele assim que entrei, com Lucien em meu encalço. Os olhos verdes dele se fixaram em mim. Certo, eu havia dispensado naquela manhã, alegando que queria ficar sozinha. Tamlin olhou devagar para Lucien, cujo rosto se tornara severo. Fomos caçar, disse Lucien. Eu soube, respondeu Tamlin grosseiramente, olhando de mim para Lucien, conforme ocupávamos nossos assentos. E vocês se divertiram? Devagar, a garra dele afundou de volta na pele. Lucien não respondeu, deixando para mim. Covarde, pigarreei. Mais ou menos, falei. Pegaram alguma coisa? Cada palavra era calculada. Não. Lucien tossiu para mim, de modo contundente, como se implorasse para que eu dissesse algo mais. Mas eu não tinha o que dizer. Tamlin me encarou por um bom tempo, e então começou a comer. Nem um pouco interessado em falar comigo também. Então, Lucien falou baixinho. Tamlin ergueu o rosto. Mais animal que humano, com aqueles olhos verdes. Um comando para que fosse Lucien quisesse dizer. A garganta de Lucien estremeceu. O Bog estava na floresta hoje. O garfo na mão de Tamlin se dobrou ao meio quando ele indagou, com calma letal. Você esbarrou nele? Lucien assentiu. Passou por nós, mas chegou perto. Deve ter entrado pela fronteira. Metal rangeu quando as garras de Tamlin se projetaram para fora, destruindo o garfo. Ele ficou de pé, com um movimento poderoso e brutal. Tentei não tremer diante da fúria contida, e como seus caninos pareceram crescer, quando Tamlin disse: Onde? Na floresta. Lucien contou a ele. Tamlin olhou em minha direção, antes de sair andando pela sala e fechar a porta atrás de si, com uma delicadeza irritante. Lucien expirou, afastando o prato pela metade e esfregando as têmporas. Aonde ele vai? Perguntei, encarando a porta. Caçar o Bog. Você disse que não poderia ser morto, que não se pode olhar para ele. Então pode. Perdi o fôlego. O grão férico grosseiro, que me elogiava sem vontade, era capaz de matar uma coisa como o Bog. Mesmo assim,
Ele mesmo servira meu prato naquela primeira noite. Me oferecer a vida ao invés da morte. Eu sabia que Tamlin era letal. Um tipo de guerreiro mais. Então, ele foi caçar o bug. Onde estávamos mais cedo hoje? Lucien deu de ombros. Se ele vai encontrar um rastro, é ali. Eu não fazia ideia de como alguém poderia enfrentar aquele horror imortal que eu havia testemunhado mais cedo. Mas não era problema meu. E só porque a Lucien não comeria mais, não queria dizer que eu não comeria. Lucien, perdido em pensamentos, nem mesmo reparou no banquete que devorei. Voltei para o quarto e, acordada, sem mais o que fazer, comecei a monitorar o jardim por algum sinal do retorno de Tamlin. Ele não voltou. Afiei a faca que tinha escondido em um pedaço de pedra que tirei do jardim. 1 hora se passou e Tamlin ainda não retornara. A lua mostrou sua face, transformando o jardim abaixo em prata e sombra. Ridículo, totalmente ridículo, prestar atenção no seu retorno, para ver se Tamlin poderia de fato sobreviver ao bog. Virei o rosto da janela, prestes a me arrastar para a cama. Mas algo se moveu no jardim. Segui pelas cortinas ao lado da janela, sem querer ser flagrada esperando por Tamlin. Olhei para fora. Não era Tamlin, mas alguém espreitava perto das cercas vivas, olhando para casa, olhando para mim. Macho, curvado e... Perdi o fôlego quando o férico mancou para mais perto. Apenas 2 passos para a luz que vinha da casa. Não era um férico, mas um homem. Meu pai. E aí, meus amores? Gostaram? Se sim, curtam. Compartilhem com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva. Acione o sininho para não perder nenhum capítulo. E me siga no Instagram e no Facebook. O link das minhas páginas estará na descrição, junto com o link do nosso grupo de WhatsApp, caso você queira participar. Beijos e até os próximos capítulos.